Graça, graça e paz, amados. Quem está feliz aí, diga amém. Dá uma nota de 0 a 10 para a cara de felicidade do irmão que está ao teu lado. Fala, meu irmão, você pode dar uma melhorada. Fala, dá um sorriso aí. Aleluia, né? Que bom que você está aqui nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nessa conferência. Eu queria que você fizesse mais uma oração. Que oração é essa? É a oração daqueles que saíram da casa para vir aqui no sábado à tarde para a conferência. Conferência, ela é proposital, né? Quando fala conferência é porque queremos conferir algo. O que Deus quer conferir, o que Deus quer alinhar, né? O que Deus quer trazer sobre nós para um crescimento. Então estenda as tuas mãos e fala o que você deseja receber do Senhor. Fala, Pai, nessa tarde eu vim aqui para ouvir o Senhor, para ouvir a tua voz. Fala, Pai, eu quero ser ministrado. Eu quero, Pai, que a tua presença de fato seja derramada sobre a minha vida. Ora, clamando ao Senhor, que os céus estejam abertos aqui. Fala conosco, Deus, faz-nos crescer em nome de Jesus. Fala para quem está ao lado, Deus vai falar com você, querido irmão. Você pode se sentar aí, aleluia. Queridos, é uma honra estar aqui para aprender com os irmãos. Sabe, alguns dias atrás, acho que não faz muito tempo, tinha um querido irmão que falava algo comigo sobre o pastor Vlad, que já está saindo ali. Falava algo que é verdade, né? Ele estava falando que sobre a igreja lá que inspira, mas é verdade que Deus tem feito aqui através dele, dando uma visão tão arrojada. Esse pastor falava comigo, Vlad é um homem arrojado, de visão arrojada, e é de fato, né? Que vocês estão experimentando, está aqui nesse lugar, a gente percebe em cada detalhe, né? Na verdade, vocês têm nos inspirado aqui, sabendo que tem tido uma visão tão maravilhosa para crescimento. Quantos creem que Deus vai trazer um grande crescimento aqui? Diga amém. Amém. Eu creio que isso parte da liderança, né, que nos faz sonhar. Obrigado. E na verdade vocês têm me inspirado. Eu vejo na vida do pastor Vlad uma visão arrojada mesmo, né? Aquele líder que deseja não só crescer, mas ter aquela visão de excelência, de fazer o melhor para o Senhor. Então a gente está querendo ir atrás dele também, querendo aprender. Estou vendo aí tudo tecnológico, na minha igreja é papelzinho que dá na fichinha aqui, já é aplicativo, né? Então eu mandei fazer um aplicativo para ficar igual dele, só que foi tão feio meu, não chegou nem aos pés dos irmãos, mas a gente está aprendendo. Queridos, eu falei com o pastor Vlad que nessa conferência eu quero compartilhar sobre o que eu tenho falado nos últimos anos. Eu vou ministrar praticamente a mesma coisa que eu ministrei na última conferência que eu pude participar, a conferência da visão do MDA, de discipulado 1 a 1 na cidade de Juiz de Fora na semana passada, e eu pude compartilhar uma pequena parte. Aqui eu creio que vou ter, como tem 2 momentos, vou poder compartilhar mais alguns princípios com você, daquilo que o Senhor tem trago ao nosso coração. Então, mesmo assentado, mas com toda a reverência, a leitura da palavra de Deus, abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 1 melhor, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 6. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Nessa primeira parte, eu quero falar sobre o que eu vejo como principal numa conferência de células, uma igreja de células. Eu creio que toda igreja, mesmo aqueles que não estão tão envolvidos no trabalho, na obra de Deus, o fato de liderar uma célula, mas quando ele está nela, ele percebe que algo chave mesmo na visão celular é a vida do líder. É de fato ele que Deus está usando. Como eu estava compartilhando esse testemunho da vida do pastor Vlad, se Deus está usando ele para nos inspirar, a visão do líder arrojada, que nos faz ter visão de crescimento, ela acontece também na célula, amém? Então eu quero falar muito focado na vida do líder, e por isso que eu quero trazer o assunto sobre discipulado com os irmãos. Quantos acharam em 1 Pedro 1, verso 6? Diga amém. Eu queria que nós acompanhássemos a leitura aqui pela NVI. Eu sei que tem muitas versões bíblicas diferentes, mas daqui a pouquinho eu queria que você lesse bem alto juntos o verso 7. Então acompanha comigo e depois você vai repetir comigo. Diz assim o verso 6: Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm
muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É um versículo um pouco longo, mas eu queria que você lesse em voz alta, porque é uma maneira de você memorizar alguns princípios aqui. Você pode ler bem alto? 1, 2, 3 já, verso 7. Assim eu quero que você repete alguns pontos chaves aqui comigo. Diga assim: para que fique comprovado que a fé é genuína e resultará em louvor. Sabe, Pedro está trazendo aqui princípios aqui muito claros, muito profundos, poderosos para nós. Que eu quero trazer esses princípios para a vida do líder, e aí você vai entender a importância do discipulado para a vida dessa liderança. Quando nós olhamos e sabemos que o líder é a chave para que a célula tenha qualidade, para que ela cresça, para que ela multiplique, é óbvio que nós temos que ter muito cuidado com a vida do líder. Queremos cuidar muito bem dele. Então uma célula saudável será um resultado de um líder saudável. Uma célula que está tendo muita experiência com Deus, que está crescendo em todas as áreas, não só em números, mas em qualidade. Quando eu falo de qualidade, é a presença de Deus, é a comunhão, são os testemunhos. É óbvio que isso é um resultado natural do que o líder está atravessando, a vida espiritual dele. Então é óbvio que se nós não focarmos na vida dele, ele pode desanimar, ele pode parar no meio do caminho, e com isso vai gerar uma consequência para todo o grupo, para toda a célula. Então, quando nós tratamos de célula, é imprescindível que nós tratemos primeiro da vida do líder. É como ele está, como está a visão dele, como está o coração dele. E nós temos procurado se preocupar mesmo com esse alicerce da vida do líder. Por quê? Porque nós queremos que a obra que Deus faça através da vida dele seja uma obra relevante, uma obra que prevaleça, isso é, que dure muito tempo. Se nós não preocuparmos com isso, às vezes alguns líderes eles passam alguns momentos muito bons, momentos que eles estão animados, apaixonados com a visão, mas se ele não tem um alicerce, aquele momento pode não durar por muito tempo. Ele pode entrar num momento de desânimo ou de alguma situação que ele esteja atravessando e aquilo atinge a célula, porque ele vai perdendo o pique, ele vai perdendo o gosto com aquilo, e aí toda a célula está comprometida. Então a pergunta é: pastor, como trabalhar uma liderança que prevaleça com qualidade? Jesus nos disse que o caminho para esse investimento na vida de uns aos outros é através do discipulado. Jesus fez isso, ele discipulou diretamente um grupo de homens que revolucionou o mundo, e o investimento que eles receberam foi tão forte que aquilo perdurou e tem perdurado por gerações. Se esse é o nosso desejo, uma igreja que perdure, que seja relevante e prevalecente, nós temos então que olhar para o alicerce da vida da liderança que estamos formando. E é isso que nós temos procurado fazer, com a graça de Deus, investir no alicerce, na base. Nós chamamos isso do cuidado através do discipulado. Nós queremos que aquele líder esteja vivendo uma vida genuína. Amém? Quando a gente fala vida genuína, ele está vivendo algo em Deus tão intenso que aquilo vai ser automático, vai ser transferido para o grupo da qual ele tem influenciado e tem liderado. Pedro está dizendo alguns elementos da aprovação de Deus na nossa fé, mas eu quero trazer esses elementos de provação para a nossa vida espiritual. Verso 6 você leu que Pedro está dizendo: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristeçados por todo tipo de provação. Pedro ele começa a falar sobre provação, e ele está dizendo que isso é necessário. E o verso 7 ele diz o porquê. Ele fala: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele está dizendo que a aprovação é o meio pela qual Deus está trabalhando na fé da igreja, na fé de cada líder, de cada vida.
Ele está dizendo: olha, Deus quer que a sua fé, que para Ele é muito mais valiosa do que o ouro que vai perecer, então Ele está dizendo que a nossa fé não perece, ela vai, mesmo que refinada pelo fogo, ela vai ser genuína, e assim vai resultar em louvor e glória. Eu quero que você olhe para mim agora, entenda. Deus usa um meio para trabalhar no caráter, na essência da liderança, para que ela seja genuinamente de qualidade, genuinamente firme, genuinamente prevalecente. Essa semana eu falava sobre esse tipo de gente que Deus quer levantar na igreja, porque é uma promessa lá em Apocalipse, que Jesus dá, uma das 7 cartas do Apocalipse, que ele fala que ao vencedor, ele vai dar o privilégio de fazer desse vencedor uma coluna na casa de Deus, um santuário. Coluna fala de firmeza, de sustentação. Coluna fala de pessoas que Deus usa para estar à frente de uma obra, sustentando aquela obra. Esse é um privilégio que Deus dá a alguns. Mas eu creio que a vontade do Senhor é que a sua igreja seja formada por um tipo de liderança, da qual experimenta esse processo de Deus trabalhar a qualidade dessa vida. É por isso que nós precisamos entender a importância do discipulado, para que esse processo ele aconteça, esse processo seja liberado sobre nós. Pedro está falando que essa provação que virá, todo tipo de provação, ela é comparada com um refinamento do fogo. Eu quero que você grave essas duas coisas: provação e refinamento. Às vezes nós ligamos provação muito a só tipo de luta espiritual. Quando você passa uma adversidade, a sua célula não está tão boa, pessoas estão deixando a célula, pessoas reclamaram da célula, reclamaram da igreja, reclamaram da liderança. Às vezes você acha que esse tipo de luta que se levantou, por mais que o diabo esteja atacando, possa ser uma prova de Deus na sua vida. E Pedro está dizendo que há todo tipo de prova, há tantos tipos, mas ele fala que a prova sempre ela tem um propósito. Eu costumo ensinar que é o seguinte: algo para você sempre gravar sobre provação é que a prova ela tem um propósito de levar você a ser aprovado. Então diga comigo: a prova me leva a ser aprovado para depois ser promovido. Então vamos de novo: a prova me aprova para me promover. Quantos querem ser promovidos em Deus aí? Quantos querem bênção de Deus? Então fala para quem está do lado: tem que ter prova, meu irmão, senão você não tem prova. Agora entenda bem, olha aqui para mim. Muitos acham que quando os apóstolos falam assim, olha, Pedro fala, como Tiago fala assim, fica feliz porque todo mundo está sendo provado. Pedro que fala isso, ao redor do mundo estão sendo provados com o mesmo tipo de provação. Muitos acham que só pelo fato de ser provado está no caminho certo. Não, então a Bíblia está falando que eu tenho que ser provado, eu passei tanta luta, que tem que ter um propósito esse negócio. Mas você precisa entender algo muito chave sobre como Deus trabalha com a liderança. Não é só a passar pela prova que qualifica você. Passar pela prova todo mundo vai. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Pastor, então qual é a chave? A chave é ser aprovado na prova. O que é ser aprovado? Dar a resposta certa. Então em todo tipo de prova que você passa, você só é promovido se você vencer nela, se você dá a resposta certa. Assim como na nossa vida física, você quer ser promovido no emprego, passar no vestibular, tem uma prova. E se você faz a prova e é aprovado, aí você será promovido. Nós temos esquecido do ponto da aprovação. E nós estamos querendo, só porque passamos pela prova, queremos ser promovidos. E aí quando a promoção não vem, você fica bravo. Pastor Vlad, eu já aguentei tanta coisa na minha célula. Estou liderando célula já tem anos. Olha, já aguentei tanto tipo de gente lá, tanta situação. Eu não entendo por que Deus não me promove. É porque você acha que só pelo fato de ter passado por algum tipo de prova na obra de Deus, já te qualifica. E não é. Eu quero que você veja o texto de Tiago 1,12 agora, e você vai entender algo. Volta um pouquinho aí. Tiago 1,12, ele diz assim. Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Diga comigo: depois de aprovado. Então fala para quem está falando: tem que ser aprovado primeiro, meu irmão. Aleluia. Grava esses princípios. Agora nós vamos para um versículo que é muito
entre aspas, para nós assustador. Porque nós queremos ser promovidos, nós queremos crescer, nós queremos prosperar nas células, na visão, na obra de Deus. Nós queremos prosperar na obra de Deus aqui, diga amém. Deixa o anjo tirar uma foto, leva lá para o céu e fala: Senhor, faz ele crescer, aprova ele, promove ele. Só que tem um texto lá de Provérbios 28, que eu quero que você abra lá comigo agora. Nós vamos ver vários textos aqui nessa conferência que eu quero compartilhar com você. Provérbios 28, verso de número 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A ideia do texto é o seguinte: Deus não irá abençoar e promover e prosperar aquele que esconde o pecado, aquele que esconde iniquidade. Não prospera. Deus está dizendo um princípio. Então o contrário é verdadeiro. A misericórdia, o favor de Deus é que, se eu estou sendo aprovado, o Senhor diz que eu serei promovido. Se eu não estou escondendo o pecado, não haverá nada que me impeça de experimentar a prosperidade. Às vezes nós só pensamos no negativo. Olha, quem esconde pecado não prospera. Mas ele perdeu o outro foco que deveria motivá-lo. Olha, se eu estou sendo aprovado por Deus na palavra, Deus vai me promover, vai me prosperar. Eu quero chegar num ponto muito sério com você. Às vezes muitos líderes envolvidos na obra de Deus têm tanta intenção maravilhosa de crescer, de querer ser usados por Deus, mas eles não têm prevalecido. Às vezes a obra deles não tem sido tão frutífera como eles queriam. Eu me lembro de um líder que chegou para mim, certo tempo, alguns anos na igreja atrás, e disse assim: pastor, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho liderado célula, eu tenho entendido a visão, eu quero tanto crescer, multiplicar, quero tanto que Deus me use, me promova. Ele fala: minha célula não multiplica de jeito nenhum, eu já tentei de tudo, as ferramentas que eu aprendi aqui. E ele estava muito desesperado e desanimado. Ele falou comigo: me dá uma resposta. Eu não tive resposta ali. Eu fui orar por aquele líder, e quando eu estava orando por ele, me veio esse texto no coração: aquele que esconde o pecado não prospera. Mas aquele líder já estava no processo de discipulado. Ele já tinha entendido um princípio, que qualidade de vida naturalmente vai gerar quantidade. Que primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Que primeiro Deus está interessado em uma liderança muito genuína, de muita qualidade com Deus, de muita vida, para que depois flua a vida naturalmente. E nós temos então aqui um grave problema. Nós temos um mover de pessoas que querem se envolver com a obra de Deus, mas querem fazer do jeito delas. Elas não estão muito preocupadas no agir de Deus internamente, no que se diz caráter, no que se diz santidade, no que se diz vida de Deus, mas elas estão muito interessadas no como fazer. Pastor Vlad, me ensina esse negócio, eu vou fazer um grupo, eu quero ter as ferramentas, vou trabalhar na comunhão. E por um breve momento, aquele agitar das águas produz algumas ondas, sabe? Agitou a galera, fez algo, algum evento, que depois o vento levou. E a pessoa fala: por que aquele líder já está desanimado? É porque o foco não foi primeiro naquilo que está debaixo da terra, as raízes. O foco está nos galhos. Não, a gente já viu que ele já produziu algumas coisas, mas não se preocupou com aquilo que ninguém vê, aquilo que está debaixo da terra. Como está o alicerce da fé dele? É genuíno? Como está o alicerce de uma vida em Deus? Quando nós não nos preocupamos com isso, nós estamos muito mais preocupados com a aparência da nossa liderança ou da nossa obra diante da igreja ou diante do povo. E aí nós temos um grave problema. Nós temos uma síndrome. É uma doença que eu quero tratar nessa primeira parte com os irmãos, de um homem que nos ensina no Velho Testamento a não imitá-lo de jeito nenhum. Eu quero chamar a síndrome de Nabucodonosor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no profeta Daniel agora, no capítulo 3 e verso 1. Talvez você já leu essa história de um rei da Babilônia que tinha exilado alguns jovens judeus. Entre eles estava um jovem chamado Daniel. E Daniel 3:1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem. Ele fez o que, irmãos? Você está aí com a Bíblia aberta aí? Daniel 3:1. A imagem era de
quê? De ouro, de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. O verso 4 fala que ele convocou um arauto. Um arauto era alguém para proclamar nos lugares altos, nas torres, bem alto: esta é a ordem que lhe és dada, ó homem de todas as nações. O verso 5 fala que haveria toda uma pompa, um ritual, uma liturgia de instrumentos que iriam tocar. E o verso 6 diz assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. É interessante que o verso de número 2, na parte final, se você for estudar, fala que primeiro, o ritual que ele fez foi reunir a galera toda, a liderança, os príncipes, para ver a dedicação da estátua. Então, a dedicação era como tirar o pano preto, entende? Todo mundo, 27 metros de altura, de ouro. E depois chega o grande final. Ele reúne a galera agora com um ritual. Pensa naquela formatura, pensa naqueles instrumentos, o exército preparado ali, tocando as trombetas. E na hora que tocasse, quem não se prostrasse para adorar a imagem, seria atirado numa fornalha em chamas. Aí você conhece a história: os 3 amigos de Daniel, fiéis ao Senhor, que não se dobraram. Você fala: pastor, o que isso tem a ver com o que você começou a falar lá de Pedro, de provação, de genuína fé, com aqueles que não prosperam, com esse homem aqui? É porque ele tem uma doença, a síndrome dele de Nabucodonosor, tem atravessado os séculos e tem chegado na época dos apóstolos, passou pela época de Pedro e tem chegado até nós. Se Deus usou o apóstolo Pedro para falar assim: provação, prova a fé para ver se ela é genuína, é porque tinha muita gente que já estava com problema de não ser genuíno. Parece, mas não é. Provação é o meio pelo qual Deus usa para que coisas sejam evidenciadas. Aquilo que está no oculto torna luz. Como assim? O grande exemplo que Pedro fala ali é o ouro é o fogo que refina o ouro. Ele usa analogias que trazem revelação espiritual. Você pode ver que na Bíblia, um dos símbolos de provação também é o fogo. Jesus disse que através do fogo ele ia queimar palha, está lá em João 3. Quero que você entenda algo. Às vezes nós queremos tanto fogo de Deus. Quando falamos em fogo de Deus, nós pensamos no fogo pentecostal, mas a Bíblia afirma que é um outro tipo de fogo, o fogo das provações. No Novo Testamento, como no Velho, nós vemos a simbologia de um fogo que vem para apurar. Em 1 Coríntios 3, Paulo revela que no final, no dia do Senhor, Deus irá derramar fogo para apurar a obra de cada um. A obra que permanecer será recompensada. Então o fogo serve para apurar, refinar. Mas o fogo é o símbolo da provação. Provação para Deus está ligado com refinamento, com apurar, com trazer verdade. Eu quero que você entenda muita coisa que Deus quer fazer através de nós. Olha para mim. Quando você coloca um fogo, como muitos usam nesse período do ano, no inverno, para que limpar um terreno, mesmo dentro da cidade, a gente vê grandes propriedades que usam fogo para queimar o mato, para limpar. Eles falam que é o meio mais barato e mais eficaz. Quando você lança fogo num terreno baldio, que o mato está alto, está muito entulho e sujeira, o objetivo do fogo ali é a limpeza. O fogo limpa. Mas tem algo que acontece: aquilo que está escondido dentro daquele terreno baldio, aquilo que está oculto lá, aquilo que não presta, vai aparecer. O mato vai ser queimado, vai começar a mostrar o que foi jogado lá, o entulho. A outra coisa, se havia animais peçonhentos, o fogo vai começar a mostrar as cobras que tem lá dentro, os escorpiões, os lagartos, vai tudo começar a aparecer, os gambá, vai aparecer. O fogo é usado por Deus para trazer luz aonde não há luz em áreas da nossa vida. Por isso que as provações são usadas com um propósito de revelação. Pastor, onde está isso na Bíblia tão claro? Marca Daniel 3 e abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Você vai entender o que eu estou dizendo. Nós vamos andar muito aqui na Bíblia nesse tempo aqui juntos. Deuteronômio 8 verso 2. Quem achou, diga amém. Lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto,
durante esses 40 anos, 40 é o número de uma geração, para humilhá-los e pô-los à prova. Diga comigo, para humilhá-los e pô-los à prova. Agora, para que humilhar, pôr à prova? Está a revelação, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha para mim, provação é para trazer revelação do que há dentro. Eu te provei para saber o que havia no seu coração. A pergunta que você podia fazer é: pastor, mas Deus não sabe de tudo? Ele já não sabe o que há no meu coração? Bom, Ele sabe, mas muitas vezes você não. Ele sabe, mas muitas vezes quem está à nossa volta não. Deus quer que nós possamos ser genuínos e andar em luz, de verdade, com uma vida transparente. Transparente é aquilo que eu sou em Deus dentro da minha casa, é o que eu vou ser dentro da igreja, é o que eu vou ser dentro do quarto da oração, é o que eu vou ser lá na vigília, mas é o que eu vou ser no trabalho, é o que eu vou ser na rua, é o que eu vou ser na frente do computador sozinho, é o que eu vou ser na praia, é o que eu vou ser no shopping, o que eu vou ser sozinho no campo. Seja genuíno, fala de uma identidade verdadeira. Vamos voltar lá agora para Daniel 3. Quando nós entendemos que o fogo traz genuíno valor de identidade, e nós não queremos deixar que o fogo passe por nós, a picada desse veneno, da peçonha, dessa doença de Nabucodonosor, dessa serpente, nós sabemos que o diabo pode nos picar. E quando nós somos envenenados, nós podemos ficar cegos com um desejo de levantar imagens. Estudiosos acreditam sobre esse texto que essa estátua de Nabucodonosor era ele mesmo, era um autorretrato. Ele queria ser idolatrado, com aquela doença que os faraós do Egito tinham, que eles achavam que eram divindades, semideuses, queriam levantar monumentos. Assim era o rei da Babilônia. Ele queria, na verdade, adoração. Começou com dedicação para terminar em adoração. Você fala: pastor, o que tem a ver isso comigo? Eu não sou rei, para que eu quero levantar uma estátua? Na verdade, queridos, todos nós temos essa tendência, sem você perceber, de você estar levantando uma estátua. O que significa estátua? É algo que não está vivo. Estátua é algo oco. Estátua é apenas algo de aparência, não fala, não ouve, mas ela está lá porque ela foi atribuída um valor. Que valor é esse? Ouro. Você sabe que o ouro é o símbolo da glória de Deus. O ouro simboliza algo em toda a Bíblia. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém as ruas serão de ouro. Nós vamos pisar sobre o ouro da glória de Deus. Diga amém. Só que todo ser humano, quando caiu, ele quer usurpar glória. Então ele quer usurpar ouro. O homem é fascinado com ouro. O ouro é um material que domina as nações. É o que todo mundo está atrás do dinheiro, money, o ouro. Porque o ouro fala de poder e glória. Aqui nessa época a estátua era de ouro. Sabe por quê? O ouro fala aqui esse ouro da estátua fala da glória humana. Ele queria que todo mundo visse quão impotente ele é, o quão maravilhoso ele é, ao ponto de pedir adoração para a estátua, que na verdade era uma expressão dele mesmo. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Irmãos, isso é coisa muito séria, uma doença que pode tentar nos atacar. Os pastores, líderes de célula, igrejas, nós queremos levantar uma estátua que pode ser até a obra de Deus. Nós queremos levantar monumentos, coisas, a minha célula, a minha obra, porque nós queremos glória humana. Nós estamos com motivações erradas. Queremos ser a maior igreja da cidade. Eu quero ser o melhor líder. Eu quero fazer coisas. Olha, nós vamos fazer o nosso nome conhecido. Nós vamos botar para quebrar. E vamos usar essa visão então. E aí a cidade vai saber. E Deus falou: opa, está me cheirando muito mal. Está cheirando mal? Porque a aparência é muito boa. Nós vamos ganhar a cidade inteira para Jesus. Aleluia. Nós começamos a fazer movimentos e passamos ondas que Deus abana e fala assim: se eu mandar fogo não fica nada. Porque há uma estátua sendo levantada que não é genuína. Está faltando vida. Na verdade nós temos um grande problema aqui. Nós podemos nos esconder atrás das estátuas.
Pastor, eu estou dando muito fruto para Deus, eu estou tocando louvor, eu estou fazendo coisa, eu estou fazendo tanta coisa para Deus. Então nós escondemos atrás de uma estátua que nós projetamos o que fazemos, quem somos, potencial, talentos. Olha o que eu posso fazer, olha, eu posso liderar uma célula. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus está olhando para o íntimo do nosso coração. Amém? E quando Ele olha lá, Ele quer ver se há algo genuíno. E às vezes, além de levantarmos uma estátua, nós estamos levantando a nossa reputação. O ser humano caído, sem o Evangelho, ele luta pela autopreservação. E a primeira autopreservação da vida dele é reputação. Ele quer um nome, ele quer que as pessoas vejam ele de um jeito, e ele vai matar por isso. Só que quando nós entramos para o reino de Deus, trazemos uma herança pecaminosa, o lixo do mundo que tem que ser extirpado através da transformação que vem pelo renovar da nossa mente pela palavra, que é tão necessário, que Deus muda as intenções do seu coração. Mas isso guerreia contra nós queremos ter uma imagem. Imagem para quê? Porque o pastor me veja o quão lindo eu sou. A imagem do que eu estou fazendo, autoimagem, é levantada a toda hora, e a finalidade dela é esconder quem você na verdade é. Eu me lembro, anos atrás, eu ouvi a história de um pastor que ele foi propositalmente ficar alguns dias na casa de um casal que era da igreja dele, e mudou para uma outra cidade. E aquele casal convidou aquele pastor: fica aqui na nossa casa alguns dias. Ele ia passar de viagem. Então ele foi lá descansar na casa daquela família que ele não via há anos. E ele estava muito curioso para saber se eles estavam bem, porque antes eles eram tão firmes na igreja. Aquele pastor ficou lá. Quando ele saiu de lá, depois de 3 dias, ele entrou no carro com a esposa e falou assim: eu estou muito envergonhado, estou me sentindo mal. Aí a esposa olhou para ele e falou: mas por quê? Porque esses 3 dias aqui eu me senti um traço perto desse casal, porque eles são maravilhosos demais. Vocês viram como que um trata o outro, como trata os filhos, como é a casa, tudo perfeito demais. Eu estava olhando para eles e falei: estou longe demais de ser crente com essa família. Tudo era tão maravilhoso, um tratando o outro, era amorzinho para cá, filhinho para cá, papai para lá, tudo parecia o céu na terra. Aí ele ficou muito mal, falou: eu vou embora, eu estou vendo que eu tenho que crescer muito, porque esses irmãos cresceram demais, né? Na vida com Deus. Olha, eu estou vendo a harmonia familiar. Eles foram embora. Quando ele estava a algumas quadras, ele lembrou que esqueceu algo. Não sei se era celular. Esqueci, vamos voltar lá. Quando ele volta e coloca o carro na mesma rampa, assim, na garagem, eu já vi um barulho de coisa voando, assim, de um barulho batendo na parede, parecia panela. Quando ele chegou perto, era a panela voando. Estava uma guerra lá dentro, né? Aí quando ele foi chegando perto, a mulher gritou assim: agora pode ser quem você é, que o pastor já foi embora, seu traste. Irmãos, era tudo uma encenação. O pastor foi embora e eles voltaram ao normal. A casa era um inferno, era uma guerra. Aí ele tocou a campainha, eles estavam brigando. Aí a esposa começou a chorar, falou: pastor, foi de Deus que o senhor voltou. Tudo aquilo que o senhor viu era apenas uma imagem, era apenas uma encenação. Nós não somos nada daquilo. Nós inventamos aquilo ali porque a gente falou: olha, vamos impressionar o nosso pastor, vamos fingir que a gente vive bem. Irmão, só que tem crente fingindo que vive bem por décadas, por 20 anos. Dentro da igreja ele muda a forma de falar, já veste diferente, sabe? Ajeita. Mas e se colocasse uma câmera Big Brother Gospel lá na sua casa, para ver como que é o seu dia a dia? Quando o seu irmão fala assim: você ia deixar, meu irmão? Fala: eu não deixo não, esse negócio não dá certo. Deixa eu te falar, só que existe uma câmera chamada Espírito Santo, que está 24 horas com você, levando imagens lá para o trono de Deus. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de áreas que ainda não foram trabalhadas, tratadas, e aquilo está nos empacando na nossa vida com Deus. Olha para mim. O problema de muitos líderes que não têm crescido, que não têm avançado, que não têm prosperado, é porque eles não têm deixado o fogo queimar a autorreputação, a imagem falsa. Eles estão lutando para querer ser algo que na verdade ainda não são. Por exemplo, ainda não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, mas eles querem viver de aparência. Eles querem que os outros vejam quão espirituais eles são. E dentro disso nós temos um problema que se alastra. Às vezes você acha que isso não é o seu problema, mas irmãos, aquilo pode estar perseguindo você. Em algumas áreas que você
Não entende? Por exemplo, todas as vezes que nós não queremos nos deixar tratar as áreas das nossas fraquezas, nós estamos cobrindo aquilo com uma autoimagem, uma reputação. Todos nós temos áreas que nós precisamos de um investimento de Deus para tratar, áreas que eu não estou conseguindo romper ou vencer sozinho. Na segunda parte dessa mensagem eu quero te falar de coisas mais práticas, de como que nós podemos viver um mover de Deus transformador na nossa vida cristã. Mas agora eu quero te dar o diagnóstico. Às vezes o que tem desanimado a nossa vida, a nossa fé, nos deixado tão instáveis, tão altos e baixos, sabe, algo que não está perseverando, algo que está sendo tão de momento, é porque nós estamos com falhas no alicerce, a base da nossa vida, o que tange genuíno, verdade e santidade. Nós vamos entender os valores tão fundamentais para você prosperar, que é trazer luz nas áreas onde você quer esconder. Quais são as áreas que o diabo está tentando envergonhar você? Vamos tratar de algumas? Olha para mim. Às vezes nós temos lidado com excelentes líderes de célula, que são potencial, que eles podiam botar para quebrar, porque a mulher evangeliza, o homem sabe liderar, mas eles não vivem no casamento, não vivem bem no casamento, não têm uma vida conjugal boa, só que eles vivem de imagem. Só que tem um grande problema na vida de célula. Por que muitos correm de célula? Porque célula nos traz mais perto do fogo de Deus, e o fogo queima autoimagens. Igrejas de programa, é muito fácil o cara entrar lá e fazer algo lá voluntário nos departamentos e ninguém saber de fato quem ele é, o que ele é. Isso é tão claro numa vida de igreja, um programa e célula, que eu me lembro que há alguns anos, quando nós aprofundamos a visão celular, o irmão chegou para mim, que estava conosco desde o início, falou: pastor, o senhor me libera para eu ir para outra igreja? Não fique chateado comigo não, mas eu já visitei uma outra igreja ali por algumas semanas e eu me senti tão melhor lá. Irmão, você não sabe como que eu fiquei mal. Acho que o pastor fica muito mal de ouvir isso, né? Eu fiquei tão mal. Eu falei: irmão, você está comigo desde o início, o que aconteceu? Seja sincero, abre o coração. O que fizeram contra você aqui? O que eu te fiz? Eu falei: pastor, você não fez nada, todo mundo aqui é maravilhoso, só que sabe qual que é a diferença? Eu entro aqui, eu me sinto mal. Eu falei: mas como? Não, as pessoas ficam me olhando, sabe, o povo me conhece na célula, e aí alguns me convidam já para orar comigo, e me perguntam áreas da minha vida, e tal, e fala que eu tenho que liderar, e fala que Deus tem uma obra na minha vida. Eu me sinto, parece que tem uma pressão sobre mim. Quando eu fui nessa outra igreja, ninguém perguntou nada da minha vida, do jeito que eu entrei, eu saí. Está tão maravilhoso, pastor, eu quero ser crente assim, ir no lugar que ninguém fica me botando pressão, perguntando como que eu estou, querendo saber o que eu faço, deixo fazer. Eu quero estar no meio da multidão, pastor, estar lá ouvir uma mensagem, receber a bênção de Deus e ir embora. Aí eu entendi, eu falei: agora está claro para mim, você está abençoado, você está liberado, Deus abençoe você. Ele levou um susto, falou: mas faço assim? Eu falei: faço assim, porque isso não é o tipo de igreja que eu quero. Eu falei para ele: eu quero uma igreja onde eu presto conta um para o outro, onde o meu irmão me ajude, me exorta a ser melhor em Deus. Eu quero uma igreja onde eu possa ser genuíno como crente. É esse o tipo de igreja que você quer? Fala para quem está falando: esse tipo de igreja é fogo, meu irmão. Isso é um negócio, toda hora tem gente no nosso pé. Como você está? Vai para a célula, vai para o discipulado, vai para o céu, você não aguenta mais, é uma pressão. Aleluia! Mas talvez essa pressão está levando você para o céu. Essa é a pressão do fogo de Deus. O fogo de Deus pode ser traduzido como pressão. É uma panela de pressão. Todas as vezes que você se sente pressionado é porque tem algum tipo de fogo. Eu vou repetir: todas as vezes que você se sente pressionado é porque tem um tipo de fogo em você. Só que nem sempre esse fogo é bom, nem sempre essa pressão é boa. Às vezes você pode chegar como líder, chegar para o pastor Vlad: eu estou tão desanimado, eu estou numa pressão, vontade de largar tudo. Meu irmão, às vezes você acha que isso é ruim, mas pode ser fogo de Deus muito bom. Às vezes você chega num tempo e fala: pastor, eu estou passando uma pressão no casamento, uma pressão na vida financeira, uma pressão aqui dentro, eu estou me sentindo meio mal. Pode ter certeza, tem algum tipo de fogo que Deus permitiu cair em você. Você não sabe onde ele está, mas ele está queimando. Pastor, o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Entra dentro do fogo e deixa ele queimar você. Só tem um jeito de Deus começar a apurar a nossa fé. É quando ele compara Pedro, quando joga o ouro no fogo,
para refiná-lo. Talvez você pode estar entrando numa refinaria espiritual e não sabe. Deus está refinando você, sabe por quê? Porque Ele sabe o seu futuro, Ele sabe onde Ele quer te levar, Ele está preparando você para coisas grandiosas, Ele está trabalhando a paz em você, Ele está trazendo em você um ouro da glória dEle, e removendo o ouro da sua autoimagem, da sua reputação. Você está entendendo isso, amém? E como que Deus faz isso? Qual é o caminho? Discipulado. Discipulado talvez é o lugar onde mais nós vemos o fogo de Deus. Lugar de fogo. O que é isso? Quando eu tenho alguém que eu vou prestar contas na minha vida, abrir o meu coração, pedir ajuda, ore por mim. Eu quero que Deus possa te usar para tratar, fluir na minha vida. Quando Jesus em Mateus 28, 19 e 20 ele fala, ide fazer discípulos, ele não falou, ide se você quiser. Não é uma opção, é um mandamento. Muitos vão prestar contas pelo fato de não ter feito discípulos e de não ter sido discipulado, de não estar vivendo como discípulo, para eu poder discipular. Mas no versículo 20 de Mateus 18, há uma chave que está tão ligada ao discipulado que muitos não entenderam ainda. Versículo 20 ele fala assim, ensinando a cumprir tudo o que vos ordenei. Irmão, aqui está o fogo. O ensino ele é repassado quando Deus quer me modelar a viver um estilo de vida cristã que eu ainda não aprendi. Então olha para mim, eu não aprendi a ser o melhor marido, eu não aprendi a ser mais gentil, eu não aprendi a orar mais, eu não aprendi a ser mais santo nos pensamentos, eu não aprendi como vencer esse tipo de pecado, eu não venci isso aqui, mas eu já aprendi a liderar célula. Na liderar célula eu fiz um curso, já passou lá, já me colocou lá, eu estou craque, eu sei conduzir uma célula. Ele não aprendeu muita coisa que Jesus mandou, mas ele já aprendeu aquilo que a igreja já mandou para ele. E nós temos um grande problema. Ele coloca uma capa, uma autoimagem. Eu já sei fazer célula, deixa essas áreas da minha vida aqui, meu casamento está tão legal, eu sei que eu não estou sendo dizimista fiel, deixa isso escondido aqui, e aí eu vou fazer a célula prosperar. Aí vem Deus e fala assim, não se engane, aquele que esconde o seu pecado, jamais, aí o que ele faz? Nos lança no fogo. Eu quero te queimar, quero queimar sua reputação, autoimagem, coisas ocultas, áreas que você não venceu. Mas como, pastor? Você está lá brigado com o irmão que quer liderar célula, você está lá sendo infiel no dízimo de oferta, você está liderando célula, você está com problema com o computador, você não consegue ficar na frente do computador, você está liderando célula, você não consegue andar na rua direito sem ter problemas nos pensamentos com respeito ao sexo oposto e quer liderar célula. Isso é fogo, porque nós não queremos ouvir isso. Então nós colocamos uma capa para termos mais qualidade naquilo que nós fazemos e menos qualidade naquilo que nós somos. Quem está entendendo aqui, diga amém. Por isso eu não quero alguém perto de mim para que me veja quem de fato eu sou na escola, dentro de casa, no casamento, na faculdade. Eu não quero. Só que tem um grande problema. A célula traz proximidade e elos familiares. O pessoal vai convivendo com você, vai saber do jeito que você é, do jeito que você fala, conhece até os trejeitos da sua cara. Aí o irmão um belo dia chega na sua casa e fala assim, você não está bem não, né? O que você comeu? Você está com a cara meio ruim? O que foi? Que isso, eu estou bem sim. Não, é porque antes a sua máscara funcionava, entendeu? Antes a sua imagem estava intacta, todo mundo falava, olha, ele está tão animado. Mas vai acostumando, meu irmão. Cada semana, com o costume, meu irmão, é terrível. Você vai perdendo, de fato, aquela pose da estátua que você queria que as outras pessoas te adorassem. No início da igreja, houve um irmão que foi enviado para lá, e ele começou a andar mais perto, e eu não me esqueço a experiência que eu tive com ele. Passado pouco tempo, ele chegou para mim e falou assim, pastor, a gente viajou, a gente está junto, deixa eu falar uma coisa que eu estou sentindo a respeito do senhor. Eu falei, claro. Ele falou assim, eu acho que o senhor é um anjo. Percebe? Falei, perguntei, por quê? A gente está andando, eu não vejo um erro, eu vejo o senhor falar, o jeito que você está falando, parece tudo é perfeito, eu não vi erro nenhum. Eu falei, meu irmão, porque você não está tão perto, anda mais perto para você ver. Você quer saber quem eu sou? Daqui a pouquinho, se você estiver mais perto, você vai decepcionar muito rápido. Eu falei, não, pastor, isso não vai acontecer. Eu estou vendo, você é um homem de oração. Eu falei, então vem andar mais perto comigo então. Aí nós aproximamos, a amizade. Passou mais pouco tempo ainda, mais rápido ele chegou e falou, pastor, o senhor tinha razão, o senhor não tem nada de anjo.
Eu falei: olha, não coloca um peso sobre mim da qual nem Deus quer colocar. Deus não colocou um peso sobre mim de eu ser perfeito. Ele colocou um peso sobre mim de eu ter uma aliança com a perfeição, que é Jesus. Eu estou crescendo a cada dia. Fala para quem está ao teu lado: eu estou crescendo, mas não estou pronto ainda. Fala para ele. Mas quando nós queremos esconder isso, tem pastores que são superman, super-homem. Ele mantém uma distância das ovelhas, para que todo mundo só veja ele quando ele coloca a roupa de superman. E ele chega lá com uma autoimagem do Nabucodonosor, ele fala: irmãos, aí todo mundo fala: ó, o anjo chegou. Mas vai na casa dele, pergunta para a esposa dele: tem um anjo? O santinho, quando ele está bravo: meu irmão, nós somos de carne e osso. Você tem fraquezas, áreas que precisam ser tratadas. Agora a chave que eu quero te dar é o seguinte: se você não consegue confessar fraquezas, um dia você vai confessar fracassos. Isso é algo inevitável. Se você não aprende a tratar de confessar tentações, um dia você vai confessar o pecado consumado. É preferível você confessar tentações para não ter que confessar pecado consumado um dia. É preferível você confessar fraquezas da sua vida para não ter que confessar fracasso um dia, hoje. E para isso, você tem que desmontar uma autoimagem que você está querendo que as pessoas vejam de você. O grande líder, o grande cara, e você vai escondendo áreas. Pastor, como que Deus trata com isso? Ele manda você para uma fornalha, e dependendo do caso, ele acende ela 7 vezes mais. O discipulado é um lugar de fornalha. O fogo expõe, e ninguém gosta de ser exposto. Quando cutuca em área de alguém que Deus vai usar, falando assim: querido, não é o melhor de Deus para você. Não foi assim que Cristo ensinou, diz Paulo em Efésios 4. Não fosse assim que aprendeste com Cristo. Isso nos expõe. Você fala: quem é você para falar comigo? Quem é você para tentar tirar o cisco do meu olho? O grande problema é que nós achamos que o irmão não foi colocado nessa condição para ser agente de Deus de purificação. Você acha que é só Deus? Não preciso de você. Eu confesso para Deus, mas eu vou te mostrar que não. Através do discipulado nós aprendemos que a cura vem quando nós confessamos os pecados uns aos outros, diz Tiago. Eu confesso meu pecado para Deus para ser perdoado, diz João. Quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você crê que você está purificado? Tiago fala: se você quer vencer pecado, viver curado, confesse para a sua liderança, para que ele ore por você, para que a cura de Deus flua sobre a sua vida. Então nós precisamos da nossa liderança, de alguém que nos lidere, e alguém que nos ajude a desmontar essas estátuas que nós levantamos de ouro humano, o ouro que queima, que derrete, o ouro da reputação humana. Olha, eu tenho tentado camuflar áreas da minha vida, mas eu preciso te falar quem eu sou. E só tem um caminho para isso. O caminho que Deus deu para aqueles que não iam se prostrar à autorreputação de Nabucodonosor, a fornalha dele foi uma fornalha ardente. Eu quero encerrar essa primeira parte te mostrando passos práticos do que acontece quando alguém entra no fogo. Versículo 22. Eu estou em capítulo 3 de Daniel, os irmãos que chegaram agora. Diz assim: e ordenou, e a ordem do rei era tão urgente, que a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Parece uma cena de guerra, parece uma coisa terrível. Que ele mandou acender, aquecer 7 vezes mais. O negócio estava tão quente que os soldados que foram enviar os 3 amigos de Daniel amarrados, eles morreram. Quando alguém morre queimado, isso te espanta. Sabe por quê? Tem muitas pessoas com uma relutância e uma resistência à ideia de discipulado, porque elas acham que discipulado é manipulação. Discipulado, essa prestação de contas, é você ter um guru e você tem que estar amarrado a alguém a prestar conta da sua vida e pedir permissão. Alguns têm uma ideia de discipulado de uma maneira tão errônea, biblicamente falando, e eles começam a fugir daquilo. E o pior é quando eles ouvem alguém que deu errado no negócio. Você fala: olha, eu fiquei sabendo de alguém que confidenciou áreas da vida para o fulano e se queimou. Por quê? Porque o fulano contou da vida dele, foi um desastre. Eu já vi histórias assim.
E quando alguém morre na sua frente, com uma ideia do fogo de Deus, você corre dali e fala: pastor, muito obrigado, eu já vi essas coisas em algum lugar. Olha, eu me lembro de um casal que chegou na igreja e falou assim para mim: pastor, o que eu menos quero aqui é ter muito contato, relacionamento. Eu sou muito fechado, eu quero só ir no culto, frequentar e ir embora. Eu não gosto muito desse modo de estar um na casa do outro, por isso que eu não gosto de célula, eu não gosto desse modo de comunhão, eu não gosto disso. Eu ouvi todo aquele casal, e na hora o Senhor falou comigo qual era o motivo. Eles já tinham se queimado, eles estavam desviados, e logo eu já peguei a história. Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta. Na igreja que vocês já viveram, vocês tiveram uma grande frustração, né? Vocês foram magoados. Aí ela assustou: mas como o senhor sabe? Eu falei: para pior de como eu sei, eu creio que foi com um pastor da igreja. Alguém te contou? Eu falei: ninguém me contou, mas está escrito na sua testa. Eu estou vacinado contra isso. Quando nós tivemos problemas no passado com relacionamento, e nós nos frustramos nessa voz de igreja, comunhão, liderança, da qual eu prestei conta, o irmão que veio tratar comigo e deu errado, meu irmão, nós fugimos daquilo. E a nossa tendência agora é uma auto-independência e criar nossa estátua, nossa autoimagem de proteção. Falando: não quero que ninguém saiba quem eu sou. Certo irmão um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu tinha me frustrado tanto com esse negócio de relacionamento em célula, que eu decidi que eu nunca mais iria me relacionar com ninguém na igreja. Quer dizer, ela tinha matado algo no coração dela. Há muitas pessoas que se fecharam ao tratar de Deus através da comunhão do corpo, porque eles viram alguns se queimarem e falaram: eu não vou entrar nessa fornalha de jeito nenhum. Quando nós começamos a trazer princípios de discipulado, nós temos vivenciado na igreja. Quando eu começo a contar o meu testemunho de ser discipulado semanalmente para um líder que Deus tem usado para poder servir a minha vida, para que eu pudesse abrir o meu coração, prestar conta, sabe, ser de verdade quem eu sou, ser tão sincero com Ele, falar: olha, eu não quero ter máscara nenhuma, quero ser transparente, prefiro confessar tentações, para não ter que um dia confessar pecado para você. Quando alguém começa a pensar no estilo de vida assim, e já tiveram problema nessa área, ele arrepia, fala: eu não quero isso para a minha vida. E aí eles preferem viver as suas vidas ocultas, com áreas de autoimagens. Para a igreja parece que o casamento está maravilhoso, mas só os dois sabem o que acontece dentro de casa. Para a igreja parece que ele está vivendo vitória sobre todo o pecado, mas só Deus sabe a escravidão que ele está vivendo, a pornografia. As autoimagens vão nos distanciando daquilo que é genuíno como liderança. E aí está a chave, porque que muitos pastores já me falaram: eu tenho gente na igreja que é fera, o cara é craque, é talentoso, tem dons, sabe, tem potencial, tem chamado, mas o cara não decola, a célula dele não multiplica. O cara prega bem, o cara faz de tudo maravilhoso, mas quando se trata de multiplicação de vida, a coisa trava. É que talvez você não conseguiu colocar uma lupa para ver se aquilo é genuíno. Nós precisamos de uma liderança que esteja disposta a se abrir para isso. Fala: pastor, você quer saber quem de fato eu sou? O que eu tenho vivido? Eu preciso que Deus primeiro faça uma obra em mim, para que depois Ele faça uma obra através de mim. Amém? Você está entendendo isso? O verso de número 23 diz: eles caíram amarrados dentro da fornalha. Só que aí no verso 24 fala que o rei Nabucodonosor, alarmado, espantado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: espera aí, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho de Deus. Diga comigo: esse era Jesus. Deixa eu te dizer, talvez o lugar que você menos quer estar, onde você acha que vai matar você, onde você acha que vai expor você, onde você acha que vai refinar você, vai tratar, é lá que você vai ter o 4º homem da fornalha andando com você. É lá que ele vai desamarrar você. Eles entraram amarrados, e Nabucodonosor fala: eu estou vendo 4 homens passeando lá dentro. Meu irmão, talvez o nível de liberdade que você está precisando em Deus está justamente na fornalha que Ele quer derramar você, que Ele quer enviar você. Muitos estão correndo da fornalha
e não sabem que é lá que a presença manifesta de Deus está. Eu quero encerrar te falando que nós temos líderes que estão buscando o ouro da glória de Deus, mas não estão encontrando, porque eles estão buscando o ouro da estátua que eles estão levantando. Estátua de algo mágico. Nós temos visto isso em muitos lugares no Brasil. Eles falam que querem a glória de Deus, mas o ouro que eles estão levantando é o ouro da glória humana. Ministros de louvor, pastores, obreiros, seminaristas, líderes de célula, que eles começam a expor os seus talentos, seu potencial, e nós não percebemos que aquilo é uma estátua que estamos vendo. Ainda não é algo genuíno, ainda não é vida que está fluindo de vida, não é realidade. Você já percebe, fala, gente, alguma coisa está estranha, tem cara de gente, tem até brilho de ouro, mas tem alguma coisa meio travada, e nós vamos ver que aquilo não anda, aquilo é somente levantado, exposto, para que os outros possam adorar. Ah, o quão maravilhoso eu sou. Mas aí Deus nos chama para o fogo do discipulado. Vamos entrar aqui no nível de prestação de contas. Chega para quem lidera você, o seu pastor, e fala: preciso abrir com você como estão as áreas da minha vida. E aquilo, o fogo começa a trazer exposição, começa a tirar os largatos, as cobras, o escorpião que estava lá dentro, e você acha que lá você vai morrer, e você acha que lá você está amarrado, e de repente você começa a contemplar a presença manifesta de Jesus lá naquele lugar com você, no lugar de quebrantamento, no lugar de humildade. Ele diz: eu derramo a minha graça sobre o humilde, humilhei e provei o teu coração, para saber o que havia dentro de você. Querido, talvez o que mais você está precisando agora não é mais conhecimento sobre técnicas de como fazer sua célula melhorar, crescer. Talvez chegou o tempo de uma conferência que Deus não quer conferir o que você faz, primeiro Ele quer conferir o que você é. Eu me lembro quando eu liderava uma das primeiras células, por 15 anos, eu e minha esposa temos o privilégio de liderar células. Estamos liderando uma célula que começou na nossa casa há 1 ano e quase 2 anos, na cidade de Lavras, e começamos a edificar uma nova igreja ali, mesmo pastoreando as 2 igrejas. E algum tempo atrás nós nos lembrávamos que por 15 anos nós lideramos células, mas eu me lembro que uma das primeiras células que eu liderava, ela não se multiplicava. Por mais que eu fazia todo tipo de esforço, tudo que eu conhecia, de todos os livros que eu lia, a coisa não avançava. Eu falava: Deus, por que a obra não está prosperando? Sabe o que Deus disse? É porque você ainda não está prosperando. Eu falei: mas como assim? Eu não estava entendendo a mensagem de Deus, até que eu ouvi o Senhor falando comigo naqueles primeiros passos. Ele disse: primeiro, antes de fazer uma obra através de você prevalecente, eu quero fazer uma obra em você prevalecente. Você está entendendo isso, amém? E naqueles dias eu estava numa conferência sobre célula, e havia um pastor que eu admirava tanto, que estava pregando ali, uma das maiores igrejas do mundo, estava lá. Ele contou uma experiência no final da mensagem dele que me marcou, e foi ali a palavra rema de Deus para eu entender o que Deus já havia falado anteriormente. Ele diz assim, que ele estava numa conferência, contando o que Deus estava fazendo na igreja dele, e um dos pastores, uma conferência da América do Sul, foi até ele e falou: olha, eu quero que você anote algo que eu vou falar, grava o que eu vou te falar agora. Eu vou ser, daqui a algum tempo, o pastor da maior igreja da América do Sul. Falou para esse pastor que estava ministrando. A resposta dele foi maravilhosa. Ele disse: amém, amém. Mas deixa eu te contar algo. Antes de Deus fazer com que você seja o pastor da maior igreja da América do Sul, Deus terá que fazer de você o maior pastor da América do Sul. Ele não entendeu, mas eu entendi. Quero te dizer que a obra exterior que Deus quer fazer de você, através de você, nada mais é um resultado, um reflexo da obra grandiosa que Deus está fazendo dentro de você. É você que é a obra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. É você que está sendo obra-prima de Deus. Fala para quem está falando: você é a obra de Deus ambulante nessa cidade, meu irmão. Fala para ele: a célula é só a consequência. Fala para ele: o resto é resto. Agora olha para mim. O que me autoriza, me capacita, me gabarita a poder me tornar um discipulador, é quando de fato eu estou tendo experiência de vida de um discípulo. Eu fui curado para curar, liberto para libertar. Você está entendendo isso, amém? E você começa a contar um testemunho de vida liberto. Você fala: querido, fui liberto dessas reputações,
essas autoimagens. Hoje eu estou vivendo uma vida autêntica e genuína, aquilo que eu sou dentro da minha casa, eu sou dentro da igreja, e eu sou aonde eu for, e até mesmo as minhas falhas, não tenho vergonha de expor elas, porque por mais que as pessoas verão falhas em mim, elas verão que eu tenho um compromisso de crescer naquelas áreas, eu tenho um compromisso e uma aliança com Deus à perfeição, amém, irmãos? Deus quer trabalhar em você. Para a segunda mensagem que eu vou ministrar após o intervalo, ter validade na sua vida, uma mensagem um pouco profunda, é necessária uma atitude sua agora, uma decisão. Essa mensagem que você acabou de ouvir pode ser uma mensagem legal, boa, bonita, que joia. Fez uma comparação da história da estátua de Nabucodonosor com a fornalha, com o ouro, ok, muito legal. Mas isso vai esquecer, você vai esquecer amanhã. Prazo de 24 horas, você vai lembrar pouco do que você ouviu aqui em uma hora. A não ser que você faça decisões, a não ser que você decida agora colocar em prática o que o Espírito Santo está chamando você. Talvez ele está chamando você para o fogo, onde ele vai tratar áreas da sua vida, mas é ali onde a presença dele vai ser manifesta. É onde ele quer trazer cura, onde ele quer fazer, eu vou tratar com você, eu quero refletir a minha glória através de você. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Coloca tua mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu povo. É o desejo do seu coração? Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Levanta tuas mãos, diga a Ele: eu quero ser inundado pela tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Se isso é verdade, erga a tua voz, erga as tuas mãos a Ele e diz: eu quero tua glória, Senhor. Tua glória genuína em mim. Tua glória, Senhor. Depois que esses valores começaram a ser tão claros na minha vida, olha para mim, por favor. Depois que esses valores começaram a ser tão claros para mim, Deus primeiro queria trabalhar em mim, que toda a imagem falsa e reputação tinha que ser queimada. Eu cheguei diante do Senhor e disse: Pai, a minha oração em primeiro lugar não é para minha célula multiplicar, não é para meu ministério crescer, mas é para eu crescer, é para que eu multiplique vida de Deus dentro de mim. E eu falei: Senhor, pode tratar comigo, pode provar, pode derramar fogo, pode provar se é genuíno ou não. E eu comecei a falar: Senhor, eu quero ser genuíno, eu quero ser um cristão genuíno, eu quero viver uma vida genuína. E Deus me mandou para o fogo do discipulado.
Eu me lembro que meu primeiro encontro de discipulado com meu discipulador, Deus me fez uma pergunta: você decide ser totalmente transparente com seu líder? Queridos, e por algumas horas eu pude rasgar meu coração. Eu disse para ele no final: eu estou entregando a chave do meu coração para você. Quero que você saiba quem de verdade eu sou, as fraquezas que eu tenho passado. Quero que você me ajude a crescer em Deus. Quero que você me ajude a ser genuíno em todas as áreas. Pode tratar no meu casamento, com os meus filhos, em todas as áreas da minha vida financeira, meu caráter. Sabe o que começou a acontecer? Ele disse assim para mim, eu nunca mais esqueci dessa palavra. Ele disse: por algum tempo Deus vai trabalhar nas suas raízes, e elas são internas, debaixo da terra ninguém verá crescimento, mas Deus sabe que você está crescendo. Deus sabe que você está crescendo em caráter. Deus sabe que você está crescendo na vida de oração. Deus sabe que você está crescendo na sua aliança de intimidade com Ele. Sabe, a promessa foi tão clara para mim: se esse crescimento da raiz for verdadeiro, fica esperando, aguarde, que daqui a pouco, quando essa planta despontar da terra, o talo para cima, o crescimento vai ser grandioso. Deus vai trazer tantos frutos, tantos frutos, tantos frutos. Deus quer fazer isso na sua vida. Nós vamos começar a orar. E se Deus tem falado com você através dessa palavra, e você deseja se lançar no fogo de Deus, talvez você nem saiba como, mas fala: Pai, eu quero isso para a minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você aqui. Enquanto nós adoramos o Senhor, o ministério de adoração vai estar adorando. Sinta-se livre para estar aqui, levantar as suas mãos, derramar o seu coração diante dele. Diga: Santo Espírito, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Aumenta agora o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio. Luz iluminados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta agora o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio. Inunda-me com tua presença, Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos a Ele. Diga isso ao Senhor. e contemplar a beleza da tua glória. Quanto pra mim a sentir tua presença, e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença, e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença, e contemplar a beleza da tua glória, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta agora o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio. Inunda-me com tua presença. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar para que o Espírito Santo traga revelação daquilo que Ele deseja fazer através dessa conferência na sua vida. Profeticamente, não fale um jargão, mas pela fé, fala: Senhor, hoje pode ser um dia
divisor de águas na minha vida. Uma decisão que eu vou tomar de derrubar toda a imagem de autorreputação que eu tenho levantado de mim mesmo, para viver uma fé e uma vida genuína. Uma vida genuína, de qualidade com vida com Deus. Quero que você olhe para mim. Quero orar com você. Por algo que eu decidi fazer alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar através do discipulado sobre caráter, sobre qualidade do líder, eu comecei a colocar bem de lado aqueles que eram muito talentosos, mas eu comecei a dar prioridade naqueles que estavam querendo ter vida genuína e não eram tão talentosos. E eu tinha dois líderes. Os dois estavam vivendo um momento parecido, estão tendo a oportunidade de eu poder discipulá-los. Mas o primeiro, ele era muito talentoso. Por um breve momento que ele agitou, ele chegou a uma certa posição. Ele supervisionou algumas células, ele atraía pessoas, ele tinha alguns dons, carismático, ele evangelizava e ele sonhava a ser um pastor. Só que eu sabia que havia muitas estátuas que ele estava levantando. Todo discipulado nosso perguntava: meu querido, como você está? Ele levantava aquela pose, aquela estátua, glória humana. Está maravilhoso, pastor, estou sonhando com as células, vamos multiplicar. Mas eu senti no meu coração o Espírito falando: isso é uma estátua, não tem vida aí. Eu falava: querido, eu quero que seja transparente. E eu comecei a ensinar esse princípio. O outro irmão que eu estava para discipular, ele não tinha o mesmo talento, ele não tinha essa carisma, ele não tinha crescido tanto, ele nem estava liderando célula. Mas eu ministrei esse mesmo princípio para eles e falei: a partir de hoje, nós não vamos valorizar o potencial, o talento, nada disso, mas vamos valorizar a vida e a transparência. E quando a esposa dele ouviu aquilo, ela chegou para nós e falou: pastor, ele é maravilhoso lá fora, ele lidera a célula maravilhoso, mas nosso casamento é um caos. Dentro de casa ele é muito grosso, nós não temos vida entre família. E ela abriu o coração. E quando eu fui conversar com ele, ele manteve a pose: não, pastor, a nossa vida é maravilhosa. Eu fui insistindo com ele, falei: querido, eu vou te trazer discipulados de fogo. E quando eu comecei a falar com o fogo de Deus, falei: o fogo precisa queimar essa pose sua. Na verdade, eu sei que o seu casamento não é bom. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? E perder o seu filho como você está perdendo? Ele tinha uma escolha: ele podia se quebrantar e deixar o fogo queimar, mas ele reagiu ao fogo. Ele ficou muito machucado com o fogo. Ele não deixou o fogo queimar o eu. Ele não deixou o fogo queimar o orgulho. O fogo não atingiu aquela autoimagem. O fogo o espantou. A decisão dele foi então sair da igreja. Ele falou: não, está muito pesado para mim, muita cobrança, muito fogo. Ele não quis passar por aquele caminho. Mas já o outro, que também não tinha um casamento muito bom, também não estava vivendo uma vida genuína, mas não tinha tanto talento. Eu falei: quero investir em você, mas para isso você tem que ser genuíno, transparente. Eu sei que você não está vivendo uma vida genuinamente bem com Deus. E quando eu comecei a trazer fogo, ele se quebrantou, ele deixou o fogo queimar o eu, aquela pose, ele contou tudo, ele abriu o coração. Foi um mês de tratamento em áreas que ele estava viciado em coisas, aprisionado, a vida estava um caos, ele mantinha uma pose. Mas eu falei para ele: Deus vai levantar você de uma maneira tão poderosa que você nunca sonha. Sabe o que aconteceu? A vida daquele irmão que saiu da igreja continua a mesma, mesmo ponto, mesma pose, mesma família, os mesmos problemas ainda. Aquele outro hoje, Deus o levantou como pastor da igreja, é um dos pastores da minha equipe, tem frutificado, está implantando igrejas. A vida dele, a família dele, é tanta vida que flui, porque um dia ele tomou uma escolha. Hoje nessa tarde você pode tomar uma escolha, talvez de ficar levantando poses, áreas que Deus está derramando fogo, e que você precisa chegar para o seu líder de célula, o seu supervisor, o seu pastor e falar: me ajuda, eu quero viver uma vida genuína, eu quero viver uma vida vitoriosa com Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer uma obra tão maravilhosa em você, que eu tenho toda certeza que a obra que vai fluir através de você vai marcar essa geração, vai marcar essa cidade, vai marcar esse tempo. Você crê nisso? Qual é a sua escolha? Fala isso para Deus. Fala: Pai, vem, manda o teu fogo em todas as áreas da minha vida, no meu caráter, no meu coração, nos meus sentimentos, pensamentos, no meu casamento, na minha vida como solteiro. Fala: Pai, é dentro da minha casa, onde eu sou. É a sua oração com Deus. Fala: Pai, eu quero ser curado dessa doença de Nabucodonosor. Eu não aceito levantar estátuas e algo
fazer essa oração para o Espírito Santo ouvir. Enquanto nós adoramos o Senhor aqui, por 2 minutos, fala com o Espírito Santo, é Ele que está agindo em você. Quando nós adoramos, eu queria que você orasse agora. Você vai falar. Você vai falar. Derrama o seu coração diante dele agora. Aproveita isso. Você não está aqui na frente para porque você veio, ou para ficar olhando para mim, ou para ficar olhando para quem está cantando. O Espírito Santo está agindo em você. Tem algo que Ele quer fazer a partir desse dia, eu creio. Deixa eu ouvir a sua oração. Vamos adorar o Senhor. Oh, Espírito Santo, ouve a oração do teu povo agora. Derrama o seu coração. Derrama o seu coração. Fala,